Todos, em nome de Dona Ana, eu saúdo todos aqui presentes. Dizer que hoje Conceição do Coité, através da Prefeitura Municipal, com a autonomia das prerrogativas da Câmara Municipal de ter aprovado um projeto de lei que gerou a lei denominando a praça ao Centro Administrativo Hamilton Rios de Araújo. Hoje nós estamos fazendo uma justa homenagem a um homem simples que dedicou a sua vida para servir a sociedade coitense e, acima de tudo, aos mais necessitados. Falar de Hamilton Rios é nós falarmos aqui neste momento, prefeito Marcelo, do verdadeiro pai da pobreza de Conceição do Coité. Quando eu digo verdadeiro pai da pobreza de Conceição do Coité, porque ainda me traz aqui neste momento a memória do cortejo do seu sepultamento, onde a gente via na rua Padre Madureira, de um lado e de outro, muitas mães de família chorando e dizendo: Deus te leve porque tu matou a minha fome. Deus te deu um bom lugar porque tu me deu uma casa para morar. Então, nós estamos aqui neste momento, na qualidade de vereador, presidente do Poder Legislativo, dizer que esta lei que nós aprovamos, denominando o Centro Administrativo Hamilton Rios, não houve sequer um vereador nem da situação nem da oposição para querer fazer interrogar uma vírgula do projeto de lei apresentado pelo prefeito Marcelo. E o que nós observamos hoje em Conceição do Coité, tanto a situação como a oposição de Conceição do Coité, de todo o segmento, ninguém se levantou contra, porque fizeram o julgamento pela árvore que dá bons frutos. E essa árvore que deu bons frutos, nós vemos hoje a colheita do bem através da sua família. E aqui eu me estendo ao prefeito Marcelo, ao ex-deputado Tom Araújo, a Zé Hamilton, todo do seu segmento, trazendo o bem para a Conceição do Coité. Eu me sinto feliz em dizer que também tive a oportunidade, mesmo sendo filho de Salgadalha, um berço da política que era contra o grupo de Hamilton Rios, mas eu observava como era que ele tratava as pessoas de Salgadalha, mesmo não tendo uma expressão de voto naquela comunidade. Tratava com bem, com respeito ao chegar em Salgadalha. E tive a felicidade em 2000, quando adentrei na política, de passar a conviver com o senhor Hamilton Rios e via nele um homem sincero. Então aqui eu quero deixar bem claro, Hamilton Rios não morreu. Hamilton Rios continua vivo nos corações de cada morador de Conceição do Coité. E hoje está entrando aqui, através da sua estátua, para a imortalidade de Conceição do Coité, um nome de um homem íntegro, um homem que se dedicou a sua vida para servir o povo de Conceição do Coité. Agora eu quero aqui quebrar o protocolo e fazer uma grande homenagem aqui, agradecer, em nome da família de Hamilton Rios, aos vereadores da oposição, Marcelo, que votaram neste projeto e foram orientados, deputado Elmar e meu amigo Tom, pelos seus líderes partidários, para que acompanhasse o voto da bancada do governo, porque não tem um homem nesse momento que se levante contra o bem-estar e os benefícios que Hamilton Rios fez em Conceição do Coité. Agora eu quero falar um pouco como político, agradecer ao prefeito Marcelo por ter embelezado esta praça e ter feito a reforma externa da Câmara Municipal de Conceição do Coité. Isso aí, deputado Luciano Araújo, é a probabilidade que os poderes são independentes, mas vivemos harmonicamente. E o prefeito Marcelo está dando esta aula da harmonia entre os poderes em Conceição do Coité, seja na esfera legislativa, nas esferas do judicial. Então eu agradeço e muito obrigado, em nome de Dona Ana,
Ana, encerro as minhas palavras. Que Deus conforte o coração de vocês, e é de excelência a gente vê a árvore que deu os bons frutos, deixou hoje os frutos que estão progredindo aqui, o sabor do bem na terra de Conceição do Coité. E muito obrigado. Agora, para fazer o uso da palavra, o ex-deputado estadual Emério Rezedá. Meu caro prefeito Marcelo, vice-prefeito Marquinhos, quero saudar a todos os vereadores, na pessoa da minha vereadora querida, Manu Rezedá. Saudar todos os secretários da administração de Marcelo, na pessoa dessa competente secretária de comunicação, nossa querida Elô. Dona Ana, saudando a toda a família de Hamilton Rios. Quero saudar o nosso querido deputado federal, deputado amigo, grande colaborador pelo engrandecimento da nossa querida Conceição do Coité, Elmar Nascimento, o deputado estadual Luciano Araújo, o ex-prefeito Renato, ex-prefeito Vertinho. Saudar aquele que Deus me deu como um filho. Eu tive as minhas duas filhas, Eméria e Emanuela, mas Deus me deu como filho o meu querido Tom Araújo, que está ali junto do nosso querido deputado Elmar. Falar da administração de Marcelo é muito fácil. Do engrandecimento, Marcelo, que você fez pela nossa Conceição do Coité. Conceição do Coité, antes de Marcelo, vivia triste, era fumaçado, era um ambiente muito triste para todos nós coitenses. Foi aí que você, Marcelo, chegou, veio e alavancou o progresso, o desenvolvimento e o engrandecimento da nossa Conceição do Coité. A alegria nos olhos, a alegria na face de todos nós coitenses. Tudo de bom que tem em Conceição do Coité, que veio na gestão de Marcelo. Se nós fôssemos falar aqui, iríamos por muito tempo, mas está aí, que de hoje a 8 será aberto, será entregue, acendida, as luzes serão acesas, o Natal Luz da nossa querida Conceição do Coité. Natal Luz, Marcelo e Suzy, que é uma grande colaboradora, que eu já fui informado que incomodou até Gramado, lá no Rio Grande do Sul, o Natal Luz da nossa terra incomodou. Parabéns, Marcelo, parabéns, Suzy, e vamos juntos, porque com certeza muito mais ainda veremos de fazer pela nossa Conceição do Coité. Mas não encerrei. Não encerrei porque falei de Marcelo, falei da administração, falei das obras, mas agora eu quero falar de um grande amigo, de um grande companheiro, que tive a oportunidade de, junto com ele, lutar pelo engrandecimento da nossa terra. Fui seu vice-prefeito. Naquela época, Conceição do Coité tinham 2 prefeitos. Dona Ana é testemunha do grande trabalho que nós fizemos pelo engrandecimento desta terra. Muito justa esta homenagem, presidente da Câmara, meu amigo vereador Negujai, em aprovar todos os 15 vereadores a denominação do Centro Administrativo de Conceição do Coité, Hamilton Rios de Araújo. Justo, justíssimo. Teríamos muito o que falar.
Mas falar mais o quê? Eu pergunto a mim mesmo, falar mais o quê? É só dizer, Deus abençoe Hamilton Rios, aonde ele estiver. Obrigada. Gostaria de registrar a presença do vereador Léo do Sindicato. Quero convidar para fazer o uso da palavra o secretário de Agricultura, Renato Souza. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar o nosso querido prefeito Marcelo Araújo. Quero cumprimentar a nossa querida Dona Ana, em seu nome, Dona Ana, cumprimentar toda a sua família, seus filhos, seus netos. Aqui, em nome do presidente da Câmara já, cumprimentar todos os vereadores, o deputado estadual, parceiro da nossa administração, Luciano Araújo. Está aqui também outro grande parceiro de Conceição do Coité, o deputado Elmar Nascimento, nosso ex-prefeito Vertinho, nosso deputado Emério, meu querido empresário amigo, deputado ex-prefeito Tom, nosso vice-prefeito Marquinho. Quero, em nome do secretário Valdério, cumprimentar toda a nossa equipe de governo. Esse momento, primeiro agradecer a Deus por esse momento tão importante para a Conceição do Coité e para todos nós. É um momento especial, é um momento marcante, um momento que esse grande prefeito, que honra a Conceição do Coité, que é filho desse grande homem, Hamilton Rios, entrega o centro administrativo a Hamilton Rios de Araújo. Hamilton Rios de Araújo, Marcelo, que daqui, dessa prefeitura, daqui saiu só coisa boa. Atenção aos que mais precisavam, Dona Ana. Atenção para toda a população de Conceição do Coité. Mas daqui, doutor Rômulo, saiu as grandes transformações que Conceição do Coité tem hoje. E hoje, Hamilton Rios nos deu um filho amado por todos nós, que está aqui concluindo essa grande transformação que a nossa querida Conceição do Coité está passando. Nós estamos vivendo, Dona Ana, em Conceição do Coité, um momento de alegria, de gratidão a Deus, de grandes transformações, mas também, prefeito Marcelo, nós estamos vivendo um momento de prosperidade. Essa terra, Tom, hoje vive a prosperidade. O povo de Conceição do Coité tem o orgulho de ser coitense. O povo hoje está alegre, está feliz, numa nova cidade, uma cidade que a Bahia toda, o Brasil está vindo para Conceição do Coité participar, sem dúvida nenhuma, do maior Natal Luz da Bahia e um dos maiores do Brasil. Mas eu quero ser breve, quero encerrar voltando a falar desse grande homem que não está mais no meio de nós, mas está nos nossos corações para sempre, porque aqui ele deixou marcas pessoais e muita gente. E você não sabe, Marcelo, da minha história com seu pai, mas esse aqui sabe. Eu, quando criança, ali na Boa Vista, passando sérias dificuldades, eu fui acolhido pelo seu pai. Esse aqui sabe da história. Eu nunca vou me esquecer, mas eu vou contar para vocês, Marcelo. Eu perdi a minha mãe com 5 anos e fui trabalhar no Cansanção. E lá fiquei. Quando foi 6 anos de idade, a batedeira de seu Hamilton era ali em Soneca Rios. E cheguei aqui em Coité com meu pai à madrugada, um tipo de frio, ali na batedeira. Ele chegou de manhã cedo no jipe. E aí eu estava tremendo dentro das pernas do meu pai. Ele pegou, me levou para a loja de Roberto Lopes, seu João Lopes, de uma funcionária chamada Deralda. E chegou lá, me vestiu de calça, camisa, blusa de frio. Eu nunca esqueci, nunca vou esquecer disso. E eu carrego no meu coração. Isso ele fez comigo, mas ele fez muitos e muitos pelos mais pobres de Conceição do Coité. Que Deus continue abençoando todos vocês, e tenho certeza que seu Hamilton está ao lado do Pai, feliz e alegre por saber que Conceição do Coité está em boas mãos. Muito obrigado e um abraço a todos.
Vamos ouvir a palavra do ex-prefeito de Coité, Vertinho. Senhores vereadores, na pessoa do presidente da Câmara, Nego Jai, meu amigo Luciano Araújo, deputado estadual, deputado federal Elmar Nascimento, ex-deputado Emério Rezedar, ex-vice-prefeito da minha chapa, ex-prefeito de Coité, Renato Souza, vice-prefeito Marquinhos. Vou dar um testemunho de um dos maiores políticos da história de Coité. Hamilton Rios, empresário bem-sucedido, humilde, se igualava a todos, não tinha distinção. Hamilton Rios, numa briga de galo, uma rinha, provocaram ele dizendo que nosso grupo não tinha mais candidato. E ele disse: tem candidato, sou eu aqui. Nessa hora, a rinha toda era Hamilton Rios. No outro dia, meu pai morava de frente à casa dele, chamou: ô Mitinho, que história é essa na rua que você é candidato? Sou candidato, meu irmão. Mitinho, você vai perder. Você nunca foi meu vereador? Perco, mas não abro mais. E naquela época teve uma seca. Aí meu pai colocou pipa no caminhão para botar água na fazenda de meu tio e dele também. Meu tio encheu de horta e o gado passando sede. Meu pai chamou o Roque e disse: ô Roque, o gado está passando sede. Meu tio está me enchendo de horta aqui no povo. Pegou outro caminhão, colocou pipa. Meu tio descarregou horta em cima pro povo. Aí meu pai disse: olha, meu tio, você tem esses 2 caminhões e eu vou alugar o de alemão agora para botar água pra gente. E o pessoal procurava ele quebrava todos os protocolos. Seu Mitinho, eu quero uma ordem de uma água. Eu disse: eu estou com caneta aqui, mas não tenho papel. Espera que eu procurar. Pega ali no meio fio. Ele sacudia aquele papel sujo e autorizava a água para aquele cidadão. E aí ele surge, começa a campanha política e não sabia discursar não, viu? Tio Neca preparava o discurso para ele. E no domingo ele começava a ler o discurso de tio Neca, treinando para o dia, para o horário do comício. Tia Ana fazia: Mito, vá para o espelho. Vai treinar no espelho. Quando começava o comício, tio Neca era eloquente, metia um povão, linguajar popular. E aí, ele preocupado com a fala dele, me dá um conhaque aí. Jogava 3, 4 conhaques no peito. Cada um que falava, ele pedia conhaque. Na hora de falar, trocava perna por cabeça, por pescoço, trocava tudo. Meu pai, apaixonado por ele, lá embaixo dizia: Mica, olha o discurso de Mitinho, trocando tudo. E aí, em determinado momento, entrou o coração, entrou Hamilton Rios em cena. E ele diz: quando ele percebeu que tinha se perdido, ele entra e diz: eles dizem que eu fui resideiro de Motu. Eles dizem que eu fui magarefe de açúcar. Eles dizem que eu sou galista. E eles dizem que eu sou bregueiro. Aí aquilo foi loucura na hora. Meu pai fez: oh meu Deus do céu, olha o que ele falou. Aí ele arremata brilhantemente: eles dizem que eu fui resideiro de motor, que todo peão de motor vota comigo. Eles dizem que eu fui magarefe, cortei carne com meu pai mesmo, que todo magarefe vota comigo. Eles dizem que eu sou galista, que todo galista vota comigo. Lá vai embora, viu? E eles dizem que eu sou bregueiro, porque lá no brega, no fim de linha, só tem foto minha, e toda puta vota comigo.
E aí o povo sai 2 palmos do chão na praça. Em todo o comício dele, ele encerrava com essa frase. Ele falava para o povo e encerrava assim. E aí Hamilton Rios faz, Marcelo, um micareta de coitado. Naquela época eram 2 trios. Ele meteu logo 5. 3 trios da prefeitura, meu pai botou um e ele colocou outro, que eram sócios. 5 trios de uma vez só. No segundo micareta, ele traz o desfile de fantasia do Rio de Janeiro para aqui. No terceiro micareta, meu pai estava em São Paulo, comprou os piscas. E seu Tote colocou na cidade, coisa mais linda do mundo, reservando as proporções, como o seu Natal Luz, Marcelo. E no quarto micareta ele trouxe umas mulheres bonitas, praticamente nuas. E os velhinhos chutando, o que foi de cabeça de dedo arrancado, os velhinhos, olhando para cima, chutando o calçamento. Esse era Hamilton Rios. Hamilton Rios Hamilton Rios da Escola Agrícola, uma grande obra para aquela época, depois abandonaram. Hamilton Rios, a Escola Agrícola foi uma grande obra, mas não foi a maior dele, não. Depois ele trouxe o Parque de Exposição, foi uma grande obra? Foi, mas não foi a maior obra dele, não. Depois ele consegue a rodoviária maior do que a de Ilhéus, Zé Omar Nascimento, mas não foi a maior obra de Hamilton Rios ainda. Aí uma ocasião, tá eu, Zé Hamilton e Maurício, meu irmão, na casa de meu tio, e chega um cidadão alto, numa veraneio, entra o então deputado federal João Duval Carneiro, compadre de Hamilton Rios. Meu compadre, estou aqui para dizer de antemão que eu acabei de receber o convite para assumir a Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento. Antes de você saber pela televisão ou por jornal, eu vim te comunicar. Considere a água de Coité, a Biritinga e chegando à sua cidade. O povo de Coité sofreu sem água. Aqui tinha dezenas de carroças puxadas por mula e por jumento. Pegava na pampulha e pegava no tanque do governo. Água de péssima qualidade. E o maior sonho de Coité era água encanada. E a bomba? E aí João Duval hipotecou a garantia de que traria água para a construção do Coité. E aí ele pede a Zé Hamilton, a minha Maurício, vai ali no bar do saudoso Antônio Nezinho e pega uma cerveja e chama nossos amigos para comunicar que a água de Coité vai chegar. Foi a maior obra? Ainda não foi. Aí ele fez a rodoviária maior do que a de Ilhéus, e o adversário criticava. Estava mal localizada, estava fora da cidade. E aí veio o Vertinho construir a Avenida Luiz Eduardo Magalhães, construir a faculdade, e a rodoviária hoje está no centro da cidade, bem localizada. Foi a maior obra de Hamilton Rios? Ainda não. A maior obra de Hamilton Rios não precisa de placa, não precisa de muito fricote. A maior obra de Hamilton Rios é dele. Ninguém tira, ninguém toma. Vou ajudar o povo. Ajudar o povo. A maior obra de Hamilton Rios foi servir ao pobre. A maior obra de Hamilton Rios foi um espírito de caridade. Muito obrigado.
O fogueteiro se empolgou, hein, galera? Agora, depois de muitas boas histórias, vamos ouvir o deputado estadual Luciano Araújo. Boa noite, gente. Vocês acabaram de ouvir Vertinho sendo Vertinho. E sempre Verteu! Meu amigo prefeito Marcelo Araújo, hoje é um momento de alegria aqui para Conceição do Coité, para sua família, e em nome de Dona Ana eu queria cumprimentar a todos da família, todos os filhos de seu Hamilton, todas as filhas, todas as noras, todos os genros, aqui nesta justa homenagem que você presta, Marcelo, a seu pai. Queria saudar aqui este grande deputado federal, grande deputado do Brasil e da Bahia, e que tem tanto serviço prestado aqui em Conceição do Coité, meu amigo Elmar Nascimento. Queria saudar a todos os vereadores aqui, saudando o presidente da Câmara, Nego Jai, e a todos os vereadores que aprovaram esta justa homenagem a seu Hamilton. Queria saudar os ex-prefeitos Vertinho, meu amigo, saudar o meu amigo também Renato, saudar o grande ex-deputado Tom, o ex-deputado Emério, saudar aqui a todas as lideranças de Conceição do Coité e a todos os amigos aqui presentes. Eu, meu caro Marcelo, tive a oportunidade de conviver com seu pai. Participamos juntos de várias reuniões políticas, acompanhei desde perto, ainda criança, as suas campanhas eleitorais. A primeira carreata política que eu vi na minha vida foi aqui em Coité, uma carreata gigante de seu Hamilton. E aquilo, eu como criança, fiquei muito chocado, porque eu nunca vi tanto carro enfileirado, gritando com bandeira e carro de som. Foi um negócio muito bonito, que me marcou e eu nunca esqueci desta cena. Mas aqui, Vertinho, você falou aqui do cidadão Hamilton Rios, do grande pai de família que foi, do grande empresário que foi, quem desbravou a indústria cisaleira aqui da nossa região. Mas você esqueceu de falar de uma coisa. Você esqueceu de falar que o seu Hamilton Rios foi o grande professor político e foi o grande formador dos melhores políticos de Conceição do Coité. E destes alunos se passaram nessa faculdade de seu Hamilton, você, Vertinho, meu amigo Renato, meu amigo Tom, meu amigo Marcelo agora, que vem dando um show de administração, não só para nossa região cisaleira, Elmar, mas para toda a Bahia. Por onde eu chego, alguém fala de Marcelo, alguém fala da gestão de Marcelo, e eu digo é porque Marcelo é um cidadão sério, um homem competente, um empresário que tem visão e que transformou a prefeitura de Coité num grande centro de gerar emprego, não é emprego da prefeitura, ele trabalha para que o município venha gerando emprego, e depois da entrada de Marcelo no município, a gente vê o tanto de indústria, o tanto de empresas que acreditaram no município de Coité e que hoje estão instaladas por conta da gestão de Marcelo e da credibilidade que Marcelo passa para todos. Portanto, Marcelo, eu que não deixo nunca de agradecer ao povo de Coité por estar na Assembleia Legislativa, venho fazendo o meu papel de deputado, de humilde deputado estadual, e graças a Deus nós temos conseguido muita coisa para o município de Coité. Ainda semana passada conseguimos uma emenda de R$500 mil
para a saúde. Conseguimos uma ambulância que já foi entregue e que já está trabalhando para servir ao povo mais carente. Já é a segunda ambulância que nós entregamos. Amanhã nós vamos entregar um ônibus TFD para transportar aquelas pessoas que mais necessitam de sair de Conceição do Coité para fazer os seus exames fora da cidade. E vamos também entregar um consultório odontológico, um centro de UBS que estamos entregando amanhã. Conseguimos aqui uma solicitação da vereadora Manu Rezedar, a iluminação de Conceição do Coité até as casas populares. E é assim que a gente trabalha, com muito respeito, com muita humildade e agradecendo sempre o carinho do povo de Coité comigo, o carinho e o respeito do povo de Coité com o prefeito Marcelo. E eu quero dizer para vocês que estou aqui como soldado de vocês, hoje, mais uma vez, parabenizando o nosso prefeito, porque aqui é Elmar tem inauguração toda semana. Toda semana. Eu nunca vi um prefeito de segundo mandato, porque geralmente os prefeitos de segundo mandato não dão muita atenção. E Marcelo, no segundo mandato, chegou chegando. E 8 anos está ficando pouco. Portanto, eu quero aqui, em nome de Dona Ana, mais uma vez, parabenizar toda a família, parabenizar o prefeito Marcelo por essa justa homenagem e dizer que estou sempre do lado de vocês, do lado do prefeito, e contem comigo sempre. Todos fiquem com Deus. Gostaria de convidar agora o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Coité, Tom Araújo. Quero saudar este grande prefeito Marcelo Araújo, vice-prefeito Marquinhos, saudar o presidente da Câmara, Nego Jai, e assim saudar todos os vereadores e também parabenizar, ao tempo em que agradeço a todos eles por terem votado no projeto apresentado pelo prefeito Marcelo Araújo, onde hoje presta uma grande homenagem. Saudar aqui minha mãe. Saudando minha mãe, eu saúdo todos da minha família. Minha mãe Ana Maria Passos de Araújo. Dizer que hoje é um dia diferente de tantos dias que já participei, de tantos eventos que já tive a oportunidade de conversar com as pessoas. Hoje é um dia muito especial, porque está sendo feita homenagem a uma pessoa extremamente especial. Hamilton Rios de Araújo, eu tive uma grande oportunidade de, além de ser filho, de ter convivido por um tempo com Hamilton Rios de Araújo. Eu, por ser o filho mais novo, eu naturalmente convivi menos tempo com ele do que os outros filhos. Quando eu nasci, meu pai tinha 41 anos, então eu vivi menos tempo com ele. Mas o tempo que vivi com ele foi um tempo muito intenso, e que eu vivia diuturnamente, sentindo o que ele sentia, as alegrias que ele tinha, vendo as angústias que ele tinha também. E dizer a cada um de vocês que também já ouvi muitas histórias de Hamilton Rios de Araújo, histórias emocionantes, e eu vou contar uma aqui para vocês, talvez duas, se vocês me derem um pouco da paciência de vocês. A primeira delas, quando Hamilton Rios entrou ainda como pré-candidato a prefeito, isso quem me falou foi um velho amigo e um antigo amigo de Hamilton Rios. Disse que ele saía e tinha que frequentar um velório de uma pessoa próxima à Aroeira.
E lá ele se dirigiu com esse amigo. Chegando lá, tinha um senhor sofrido, triste, porque tinha perdido a esposa. E Hamilton Rios, olhando aquela cena, via um homem desfazendo a porta da casa, tirando a caixa da porta e tirando a porta. E naquele momento ele perguntava: o que está acontecendo? Por que está tirando a porta da casa? E aí o pessoal disse: não, ele está tirando a porta da casa para fazer o caixão, para enterrar a esposa dele. Ele não tem condição de comprar o caixão para enterrar. E aí naquele momento, já com o amor que tinha no seu coração, ele só pode parar com isso aí. Eu vou resolver isso. E a partir de hoje, enquanto eu for político em Conceição do Coité, nenhum pobre vai morrer, nenhum familiar de uma pessoa vai partir dessa terra e não ter o mínimo de dignidade para ser sepultado. E depois daquela frase de Hamilton Rios, muito tempo passou. Vertinho foi prefeito, eu fui prefeito, Vando foi prefeito, e todos esses prefeitos que sucederam a Hamilton Rios, nenhum conseguiu tirar aquilo que ele tinha afirmado naquele dia, de que a prefeitura deixaria de assistir aqueles que precisassem naquele momento tão difícil. Então essa era sim a impressão do homem Hamilton Rios de Araújo. Nós sabemos que é muito marcante na vida das pessoas quando a gente consegue transformar a vida delas. No dia 29 de setembro de 2016, eu realmente perdi a minha maior referência, que era o meu pai. E naquele dia de 29 de setembro para o dia 30, foi um velório muito triste, porque foi uma partida. E eu via uma fila grande, uma aglomeração de pessoas maior ainda, mas que ficava meio tonto, meio chocado, porque era uma perda muito grande. E na fila, eu estava prostrado ao lado do caixão, e as pessoas iam passando, me cumprimentando. Algumas eu respondia, outras eu estava meio que anestesiado mesmo, ali perdido noite, e uma semana muito sofrida para todos da nossa família. E eu ouvia muitos que olhavam para mim, muitos chorando demais e emocionados, e dizendo: Tom, você é meu irmão, está indo o pai velho. Pai velho está deixando a gente. Mas triste, povo muito triste. Outros encostavam e diziam a mesma coisa: Tom, aí é meu pai velho está indo. E naquele momento eu comecei a pensar. E um chegou para mim e disse assim: Tom, eu e minha família, a gente comia queixada de boi. Eu vim experimentar e saber o que era uma manteiga depois que minha família passou a ter convivência com seu pai, depois da amizade que seu pai passou a ter de maneira estreita com a minha família. Eu ouvia aqueles depoimentos, só que depois eu vim entender que o nome pai velho não era simplesmente o jeito dele brincalhão, o jeito carinhoso, não era só isso. Realmente as pessoas tinham um sentimento de paternidade, de alguém que estava ali para cuidar das pessoas, de alguém que estava ali para ser um porto seguro, porque o nosso pai é o nosso porto seguro. Quando a gente perde o pai da gente, a gente perde o nosso porto seguro. E Hamilton Rios representava isso para todos nós de Conceição do Coité. Ele era o porto seguro de Coité. Quando estava ali na casa dele, quem quer que fosse, poderia nem ir lá procurar, mas sabia que se precisasse, iria lá e iria encontrar o porto seguro do pai velho. Ultimamente, eu tenho cuidado muito
da vida pessoal, da minha vida familiar. E vou contar aqui mais um relato a vocês, para vocês saberem. Eu sei que todos vocês sabem, mas essa é uma história muito interessante. Eu fui alugar uma casa o ano passado para passar 10 dias no litoral norte, próximo a Salvador. E aí consegui localizar uma corretora de imóveis que aluga casa naquela região. Aí me identifiquei, disse que tinha intenção de alugar aquela casa e dei meu nome. Me chamo Tom e tal, aí dei meu endereço aqui de Coité. Aí ela disse assim: eu sou de Coité, eu sou de Conceição do Coité. Eu disse: você é de Coité? Sou. Você é filho de Hamilton Rios? Eu disse: sou. Ele é meu padrinho. Seu padrinho? É, mas um mundo pequeno esse. Ela disse: pois é. E tem uma coisa para te contar. Eu disse: diga aí. Ela disse: olha, minha mãe sofre de Alzheimer hoje. Tem 14 anos que minha mãe tem Alzheimer. Mas antes de ser acometida por essa doença, ela contou um episódio do meu padrinho com ela. Eu tinha um irmão que estava com câncer. Minha mãe era professora do município de Coité. E foi até seu pai e disse: meu compadre, eu vim aqui para o senhor comprar minha casa, porque eu preciso vender a minha casa para custear o tratamento do meu filho, que não é barato, e eu quero levar meu filho para ser bem tratado. E disse que meu pai perguntou: quanto é sua casa? E aí ela disse: custa X a minha casa. E ele foi lá e disse: não, está aqui, ó, toma aqui, estou comprando sua casa. E pagou. O tempo passou, aquela pessoa perdeu o filho, e depois foi procurar o compadre dela, Hamilton Rios. Disse: compadre, eu vim aqui lhe procurar, para a gente ir no cartório passar a casa. Ele disse: não, comprei casa sua não. Comprou, eu lhe vendi, o senhor me deu dinheiro. Disse: não, a casa é sua, você vai continuar com sua casa, vivendo com sua família, com seus filhos, e eu não comprei casa nenhuma. Esqueça que eu comentei que tinha comprado casa sua. Isso aí foi um jeito que Deus arrumou para eu te ajudar. Então, gente, histórias dessas tem muitas por aí. E essa história que eu estou contando a vocês não foi contada por ninguém antes, para que ele, Hamilton Rios, tivesse algum benefício daquilo que estava fazendo. Tanto é que essa história só chegou agora, e chegou por acaso. E ele não ganharia nada se essa história não tivesse vindo a público. E não veio. Hamilton Rios se foi e essa história ficou no coração das pessoas. Tem uma coisa, gente, que eu tenho para falar aqui a vocês. Obras, conquistas, caráter, tudo isso deixa as pessoas que fazem, que realizam, que são assim, brilhantes. Mas tem uma coisa que é diferente e que Hamilton Rios tinha muito, que era o amor que ele dedicava às pessoas. Quando se dedica amor às pessoas, isso se torna inesquecível. E Hamilton Rios é um ser inesquecível, um homem muito amado por todos, um homem que amou muita gente, que foi muito generoso com as pessoas, que até hoje tem gente que abre a carteira e mostra a foto dele com muito orgulho e com muita saudade. Então esta homenagem aqui hoje, eu sei que orgulha a cada um que aqui está e a cada coitaense de saber que esta homenagem é uma homenagem extremamente justa. Eu quero agradecer, gente, a cada um de vocês pelo amor que vocês sempre tiveram pela figura de Hamilton Rios. E Lucas não está aqui mais. Quem está aqui é Ana Maria, minha filha. Chega aqui, Ana, por favor.
Aqui é minha filha, Ana Maria. Lucas não está aqui mais, saiu porque agora eu sou avô, né? E o nome é Tom, viu? É Tomzinho. E aí Lucas teve que sair porque Tomzinho tinha que dormir. Mas eu quero dizer um negócio aqui. Hamilton Rios foi um pai formidável. Ele nos deu educação, ternura, amor, sempre muito dedicado, nunca fez questão de nada, por nada, em nenhum momento. Imaginem vocês, se ele fazia tudo isso por vocês, imagine por a gente. Então eu tenho uma gratidão muito grande. Nós da nossa família temos uma gratidão a Hamilton Rios muito grande mesmo. E eu digo sempre a Deus, como Deus foi bondoso comigo, como foi caridoso, proporcionar um pai tão generoso, tão bondoso, digno, honrado, que honrou essa terra, que deixa tanta saudade. Mas eu tenho que agradecer a Hamilton Rios o que ele fez por mim como pai. E só tem uma forma de ser grato ao que o pai da gente faz por nós. E essa gratidão é a gente tentar imitar, tentar fazer pelos nossos filhos e o que o nosso pai fez por a gente, fez por nós. Então, Ana, saiba que vai ter muita dedicação, tanto a você, quanto a Lucas, quanto a meus netos, porque a forma de ser grato ao que ele foi por mim é sendo tentar pelo menos ser um pouco igual a ele, com a minha família e com meus filhos. A emoção realmente é muito grande. A gente se controla para não chorar, mas eu quero agradecer, gente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Te amo, pai. Te amo no infinito. Obrigado. Que noite bonita e emocionante, não? Agora, para fazer uso da palavra, eu convido o deputado federal Elmar Nascimento. Boa noite, amigas, amigos de Conceição do Coité. Tanta gente importante aqui nesse palanque, mas eu queria iniciar também as minhas palavras cumprimentando a toda a família em nome da dona Ana, essa pessoa extraordinária, querida, que aonde a gente estiver sempre quer bem. Olha que eu sou daqueles que não gostam muito, Marcelo, desse negócio de rede social, de estar acompanhando. Mas todas as vezes que eu abro alguma postagem minha, está a dona Ana comentando ali, fazendo sinal de positivo. É sinal do carinho, da amizade que tem para conosco e que é recíproca. Cumprimentar esse querido amigo prefeito Marcelo e a primeira-dama Suzy. Cumprimentar o vice-prefeito Marquinhos, o ex-prefeito Vertinho. Cumprimentar o ex-prefeito Renato e, em nome dele, saudar ao mesmo tempo a todos os secretários e servidores que compõem a administração. Cumprimentar esse querido amigo, companheiro, que tive o privilégio de ser colega na Assembleia Legislativa, Emério Rezedar, me ensinou muita coisa. Logo quando eu cheguei, ele já era veterano. Cumprimentar a todos os vereadores, cumprimentando o nosso presidente da Câmara, Nego Jai. Cumprimentar esse parceiro que tem o privilégio de, junto comigo, representar Conceição do Coité na Assembleia Legislativa e eu na Câmara Federal. Nosso querido deputado Luciano Araújo, que tem representado com tanta dignidade, altivez e muita determinação e trabalho, não só Conceição do Coité, mas toda essa região do Cisal.
cumprimentar a todos os amigos e amigas. É uma responsabilidade muito grande falar depois desse depoimento emocionante desse irmão que a vida me deu, que é o Tom, e por isso eu deixei para falar por último dele. Quando o Marcelo me ligou semana passada, convidando para estar aqui presente nessa inauguração e dizendo: se você não puder, grave um vídeo e mande. Eu disse: eu vou fazer tudo para estar presente, e tudo é o possível e o impossível. Eu tinha compromisso hoje em São Paulo, cheguei agora à tarde de Brasília, peguei o helicóptero, vim para cá, volto à noite e de madrugada eu estou indo para São Paulo, mas não podia perder a oportunidade de estar aqui hoje, nessa que é uma data que vai ficar na memória de todos, uma data histórica, não só pela inauguração de um instrumento, de um equipamento importante para o desenvolvimento, para a indução do progresso dessa cidade, que é esse centro administrativo, mas pela homenagem que se faz a, sem dúvida possível, a pessoa mais importante que já nasceu nessa cidade. Se eu já tinha essa convicção, ela aumenta para dizer que todo Marcelo, todas as homenagens que sejam feitas a seu pai Tom, ainda é pouco para o grande homem que ele foi. Que todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver e conheceram, e vários deles deram depoimentos aqui emocionados. Você viu o Vertinho, se emocionou, o Tom também, o Marcelo com certeza não vai ser diferente daqui a pouco. O Zé Hamilton ali, quando falou pelo vídeo também, todos aqueles. E eu devo dizer que teve uma coisa que nenhum de vocês se referiu, que para mim deve ter sido a maior contribuição que Hamilton Rios deu à Conceição do Coité. O maior legado que ele deixou foi a sua família, seus filhos, porque de forma alternada eles têm dado a contribuição que Hamilton Rios teria dado se ainda a vida tivesse. Começou com o Tom, que foi o prefeito mais jovem dessa cidade e depois virou deputado estadual, e que deu parcela grande de contribuição da sua vida a essa cidade. E quando o Tom saiu da política para cuidar um pouco da vida privada, depois do susto que tomou, veio o Marcelo para botar Coité no rumo certo, para fazer com que Coité voltasse a ser essa cidade que é a locomotiva dessa região. Quem sabe vai chegar a sua hora também, Zé Hamilton. Já foram os dois, chega a sua hora também de dar a sua parcela de contribuição. E pode ter certeza que lá no céu, ao lado do Pai, o Hamilton vai estar muito satisfeito. Eu tive o privilégio também de conhecer o Mitinho, apresentado pelo Tom. Ao Tom eu vou dever isso a vida inteira, esse irmão que a vida me deu, a oportunidade de ter me trazido para ser votado aqui em Coité desde a primeira vez que fui e me candidatei a deputado federal. E aí cheguei na casa do Tom, estava um grupo para me ser apresentado, o pai dele foi o primeiro a me estender a mão, e eu vinha já de uma rotina de viagens pelo estado todo, e nós que vínhamos do PFL, de uma tradição, a camisa minha que eu vinha era azul, com que eu me apresentava quase que em todo lugar. Aí ele chegou e fez: deputado, aqui é diferente, a nossa cor aqui é vermelho, o azul é do outro lado. Eu mais como aí ele providenciou uma camisa, mandou buscar uma camisa vermelha, e a gente entrou de mão dada, e a música era aquela: meu coração é vermelho, e vermelho e o coração. Aí um dia eu fui ao Festival de Parintins, que é uma das festas mais bonitas que existe no nosso país, talvez a mais bonita. Lá tem uma escola que é azul e a outra que é vermelha. E quando a vermelha entrou, era com essa música, chega, eu me arrepiei, lembrando de Conceição do Coité. São coisas que ficam assim na vida da gente. Eu sei que ele está muito satisfeito com o que ele assiste aqui hoje, porque acima de todas as virtudes, o que se revela é que de ter sido um líder, de ter sido um bom pai,
de ter sido uma pessoa extremamente carinhosa, que gostava sobretudo daquelas pessoas mais carentes. Quanto mais pobre, mais carente era as que ele mais gostava. Ele deixou um legado de ter sido um descobridor de talentos. Foi descobrir o Vertinho aqui, novinho ainda para ser prefeito, o Tom, o Marcelo, e conduziu uma escola de políticos que tem compromisso com a cidade e que tem feito com que essa cidade cada vez mais se desenvolva e seja próspera. E eu fico muito feliz de ter sido inserido nesse contexto, de participar desse grupo político que tem transformado a história dessa cidade. Pedíamos a oportunidade, eu tive aqui oposição em que a gente não conseguia fazer muita coisa porque não tinha parceria. O ex-prefeito se recusava até de receber a emenda que a gente colocava. Tínhamos essa dificuldade, né, Tom? E aí pedíamos só uma oportunidade. Essa oportunidade veio com o Marcelo. E de lá para cá, essa parceria tem feito com que muita coisa se torne realidade. Ele tem me pedido sempre que eu ajude mais na área de saúde. E graças a Deus, Marcelo, ao longo dos teus primeiros 4 anos, nós vamos agora para o 6º ano, pelo menos 10 milhões de reais por ano a gente tem colocado na saúde do município de Conceição do Caeté. Sem esquecer de pavimentações, sem esquecer de outras coisas. E, por fim, participado inclusive da festa, como foi a micareta passada que você resgatou. Aí, Marcelo me liga esses dias e diz: olha, minha mulher tomou por um carinho por fazer o Natal Luz, que se transformou numa festa de referência não só da região, mas da Bahia inteira. É uma festa da família. E aí eu queria fazer um pedido, e atendendo a Suzy, a gente vai anunciar, viu, Suzy? No dia 4 de janeiro vai ter o padre Fábio de Mello. Para estar aqui parabenizando. Tudo isso, esses gestos simples, que pra gente é pouca coisa, revela e traduz o carinho que a gente tem por essa cidade. Eu tenho por Caeté um amor que aprendi a ter com essa família, cuja história se confunde com a história dessa terra, que fica feliz quando vê as pessoas felizes. E quando a gente vê milhares de pessoas como vocês estão aqui hoje para reverenciar o tributo de Hamilton Rios, é só tudo isso que a gente devisa. No dia que a gente deixar a política, ter o reconhecimento das pessoas, né, Vertinho? É poder bater na porta e a Salgadária, em qualquer povoado ou bairro daqui da sede do município, e ser recebido, porque deixamos para trás um legado de carinho, de amizade, de poder retribuir a confiança das pessoas com muito trabalho para ajudar a construir um mundo melhor, para ajudar a construir uma cidade melhor para se viver, com mais fraternidade, porque a gente possa fazer uma cidade que seja e continue a ser cada vez mais abençoada por Deus. Para mim, era difícil poder estar aqui hoje. Fiz o impossível, mas não podia deixar de estar presente nesse dia histórico para mostrar o carinho, a amizade e o respeito que eu tenho com Conceição do Caeté e com a família de Hamilton Rios de Araújo. Forte abraço a todos e até breve, porque eu vou fazer questão de voltar aqui no Natal Luz dessa cidade. Já que estamos no clima do Natal Luz, eu quero convidar vocês para, com muito carinho, ouvir agora a nossa grande idealizadora e primeira-dama do município, Suzy Ramaldes. Boa noite a todos. É uma noite de muita emoção e de muita gratidão. Gratidão, né, gente? A gente aqui nessa praça para celebrar a vida e o legado de que seu Hamilton Rios nos deixou, né? Um homem que contribuiu tanto para o progresso de Conceição do Caeté, um homem que amou profundamente Conceição do Caeté. E eu vou ler um pouquinho, porque eu fico emocionada, gente. Com licença. Não vou chorar, não vou chorar.
Então, falar dele é falar de trabalho, falar de fé, de humildade, generosidade. Um homem simples, de palavra firme, sempre pronto a ajudar, que acreditava nas pessoas e no potencial da sua terra. A humildade era a marca mais bonita da sua grandeza. Ele nunca buscava reconhecimento, fazia o bem por convicção. É um homem de coração aberto, voltado para o próximo e para a família. E eu tenho tive um momento assim, muito especial, uma memória muito marcante, uma lembrança muito viva com o Sr. Hamilton, que ele me dizia que eu devia ter coragem, que eu devia ter força e ser muito paciente, e que o povo precisava de esperança. Isso ficou na minha mente, guardei como um conselho, né? Uma inspiração. E hoje, amor, Marcelo, nosso prefeito, vem aqui. Hoje, vendo tudo que Marcelo vem realizando à frente do nosso município, sinto que aquele ensinamento se transformou em ação, em obras, em cuidado, em amor por Coité. Te elogio, amor, porque eu sei que elogiando o filho, a gente agrada o pai, não é isso? E tenho a certeza de que onde ele está, seu pai se orgulha muito de ver o caminho que você vem trilhando, honrando seus valores, sua fé, sua humildade e o nome da família. Ver a estátua do seu pai nessa praça é motivo de orgulho e também de saudade. É como se o seu exemplo permanecesse, nos lembrando todos os dias que vale a pena acreditar, trabalhar e servir, fazer o bem. E em nome de toda a minha família, eu agradeço à Prefeitura, à Câmara de Vereadores, aos amigos e todas as pessoas que tornaram possível essa homenagem. Que o nome de seu Hamilton Rios de Araújo siga sendo lembrado com carinho, admiração e respeito. E com saudade, com amor, recebemos essa homenagem com o coração cheio de gratidão. Muito obrigada a todos vocês. Muito bem. Esse fogueteiro é o que mais trabalha na Bahia também. E por falar em quem mais trabalha na Bahia, agora eu preciso de toda a força, de toda a energia de vocês, para a gente receber com muitas palmas o prefeito que mais trabalha na Bahia e que tem trazido para a Conceição do Coité um novo tempo, uma nova cidade. Uma salva de palmas, prefeito Marcelo Araújo! Boa noite a todos vocês. Eu confesso que vai ser muito difícil fazer esse discurso. Certamente, esse é o dia mais emocionante da minha vida. E eu tenho que contextualizar nesse momento por que eu estou nessa situação. Por alguma razão, no início de 2020, começaram a comentar sobre a possibilidade de eu ser candidato a prefeito de Coité. E aquilo começou a ganhar uma proporção, e em março de 2020, se não me falha a memória, eu estive na Rádio Cisal para dar uma satisfação às pessoas, porque eu não conseguia ver essa possibilidade se materializar. E eu dei uma entrevista dizendo naquela altura que que o nosso grupo tinha diversos nomes que poderiam assumir aquele compromisso e ser candidato a prefeito. E na altura eu citei o nome de Vertinho, o nome de Renato, o nome de Dr. Rezedar, de Dr. Gordiano,
citei o nome de Theones, dizendo que nós tínhamos efetivamente diversos nomes que tinham condições de governar Coité, porque aquele não era, eu nunca me vi prefeito de Coité. Vocês sabem que eu sempre enveredei pelo lado do empresarial, nunca fui político, embora tenha crescido num ambiente político. Mas por alguma razão, depois que eu saí dessa entrevista, e eu me lembro como se fosse hoje, quando eu desci as escadas da Rádio Cisal, quem estava lá eram em torno de 15 pessoas para me receber, e Nego Né estava presente e disse: nosso futuro prefeito de Coité. E isso começou a ganhar uma proporção enorme e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E as pessoas falavam meu nome e diziam que eu precisava ser o candidato. E todos os dias eu me perguntava: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Por que existe esse clamor para que eu seja candidato? E eu acordava todos os dias angustiado, porque de fato eu não me via prefeito de Coité, de fato eu não via nenhum propósito para isso, mas a pressão continuava. E chegou um determinado momento que eu, por diversas circunstâncias, por alguns fatos que ocorreram, eu disse: chega, porque eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso cuidar da minha família, dos meus negócios, e eu preciso dar um basta nessa história de ser candidato a prefeito de Coité. E num determinado momento eu desisti da candidatura. E aí depois veio aquilo que eu não esperava. Veio um movimento chamado #VotaMarcelo. E era um movimento tão forte nas redes sociais, as pessoas me ligando, chorando, implorando para que eu retornasse, que eu voltasse atrás na minha decisão, para que eu pudesse ser candidato a prefeito. E a minha angústia aumentava a cada dia. Eu já não sabia mais qual decisão tomar. E eu comecei a ficar dividido. E uma determinada noite, eu falei: uma determinada noite, orando, pedindo a Deus direção, eu pedi a meu pai para que me dissesse o caminho a seguir. Peço desculpas. E nessa noite eu sonhei com meu pai. E ele dizia: siga em frente, meu filho, porque eu não estou mais aí. E o povo de Coité não merece continuar sofrendo. E daquele dia em diante, eu acordei no dia seguinte e comuniquei à minha família uma decisão que talvez fosse a decisão mais importante da minha vida. Uma aventura que eu jamais imaginei viver, que seria me candidatar para ser prefeito de Coité. Me candidatei e, graças ao bom Deus, vocês me escolheram e me deram a honra e o privilégio de governar os destinos da minha terra. E eu me perguntava: o que é que eu vou fazer? Porque eu sempre fui gestor, de fato, mas eu sempre fui gestor da iniciativa privada. Não tinha ideia nenhuma do que seria fazer gestão pública, mas eu tinha assumido a responsabilidade. Assumi a responsabilidade e hoje nós estamos aqui, no segundo mandato. Eu que pensei que seria uma aventura de 4 anos.
Eu que pensei que seria uma aventura de 4 anos. E as pessoas insistiram para que eu continuasse. E coloquei mais uma vez meu nome à disposição, porque eu precisava realizar muitas coisas que eu havia assumido compromisso com vocês e ainda não tinha conseguido cumprir, que era principalmente a construção do Hospital Hamilton Rios de Araújo. E isso me motivou a me reeleger, me colocar à disposição novamente, e mais uma vez, graças ao povo de Coité, nós tivemos uma vitória esmagadora e o povo fez com que aumentasse ainda mais a minha responsabilidade. E hoje, meus amigos, nós estamos aqui, nessa praça, nesse centro administrativo que leva o nome de Hamilton Rios de Araújo. Um homem, sem dúvida alguma, mais generoso que essa terra já teve a oportunidade de conhecer. Hamilton Rios foi prefeito de 1972 a 1976. Depois, de 1982 a 1988. E como o Vertinho registrou muito bem aqui, deputado Elmar, Vertinho registrou muito bem, meu pai fez grandes obras. Meu pai trouxe a água encanada, tão esperada pelo povo e tão sofrido. Ele conseguiu trazer água encanada. Ele construiu o estádio municipal. Ele praticamente construiu todas as praças de todos os distritos e povoados que existem hoje. Ele abriu as estradas vicinais. Ele, de fato, fez grandes obras. Mas Hamilton Rios tem um legado muito maior do que as obras que ele deixou. Hamilton Rios se tornou o pai dos pobres, porque acima de tudo, acima de qualquer coisa, Hamilton Rios pensava nas pessoas mais carentes do município de Conceição do Coité. E quando ele faleceu, eu me recordo e ainda tenho vivo na minha memória quantas mães de família que eu não conhecia, quantas senhoras de idade que se debruçavam sobre o caixão do meu pai e diziam: ô meu amigo, não vá, quantas vezes você salvou, você matou a nossa fome. E alguns amigos que estavam aqui de Salvador, que não conheciam a história de meu pai, num único dia entenderam o que representava Hamilton Rios para o povo de Coité. Então, fazer essa homenagem para meu pai me emociona muito, por tudo que ele foi, por tudo que ele representou para o povo de Coité. Eu costumo dizer que Hamilton Rios, Coité, Conceição do Coité, o município de Conceição do Coité, se dividiam em antes de Hamilton Rios e depois de Hamilton Rios. Porque depois de Hamilton Rios, ele tinha convicção e ele transmitiu isso para os seus filhos, para Zé, para Tom, para mim, para Jaque, para Ná, transmitiu para todos os seus filhos. Nós precisamos sempre conduzir as nossas vidas cuidando das pessoas, tendo a humildade de cuidar das pessoas e ajudar as pessoas. Esse foi o maior ensinamento que meu pai deu para a gente. Cuidar das pessoas, ter humildade, respeito, tratar todos com dignidade, com humildade. E é dessa forma que eu conduzo a minha vida e que transmito para os meus filhos esses princípios e esses valores. Hoje nós estamos inaugurando a estátua de Hamilton Rios de Araújo. A estátua de Hamilton Rios é muito mais do que uma homenagem. A estátua de Hamilton Rios é um símbolo da gratidão eterna que eu tenho por meu pai. Eu tenho uma absoluta certeza, deputado Elmar, deputado Luciano, que ele, onde ele estiver, ele está vendo tudo isso. A única coisa que eu sinto verdadeiramente, e eu tenho certeza
que esse seria o desejo de cada um de vocês. Como eu queria que meu pai estivesse aqui para ver tudo isso que nós estamos fazendo. Como eu queria que ele estivesse presente para ver como o Coité está prosperando através das mãos de um filho que aprendeu com ele a gerir a coisa pública com honestidade, com dignidade, com honradez, para fazer com que as pessoas mais sofridas tenham uma melhor qualidade de vida. Infelizmente, esse desejo não pode se materializar, mas vai ficar aqui, gravado no bronze, a memória do homem que foi o homem mais generoso que Coité já teve. E eu não posso deixar de registrar que para trabalhar como nós estamos trabalhando, apesar de todas as dificuldades, nós não temos apoio do governo federal, nós não temos apoio do governo estadual, estamos trabalhando basicamente com recursos próprios. Estamos fazendo muito, mas não estaríamos fazendo o que estamos fazendo se não tivesse o apoio desses dois deputados, o deputado estadual Luciano Araújo, que apesar das dificuldades e das restrições que encontra junto ao governo do estado, consegue fazer muito por nós, porque ele procura direcionar basicamente 100% das suas emendas compulsórias, que ele tem direito, que não depende da vontade de ninguém, é um direito de cada deputado. Ele, sabendo das dificuldades que nós temos, ele direciona essas emendas para Coité, reconhecendo e sendo grato pelo que o povo de Coité fez com ele. A você, Luciano, a minha gratidão, e eu tenho a certeza absoluta que o povo de Coité reconhece isso. A você, meu amigo, meu irmão Elmar Nascimento, que eu aprendi e conheci através do meu irmão Tom. Eu só tenho a agradecer por tudo que você faz por Coité. E não é pouco, meu amigo. Se é uma coisa que meu pai me ensinou, foi ser grato. A gratidão é uma das maiores virtudes que o ser humano pode ter. E meu pai sempre me ensinou a ser grato. E eu tenho que ser grato a esse grande deputado que não mede esforços para conseguir ajudar o povo de Coité. Todos os anos eu bato na porta de Elmar e disse: meu amigo, eu preciso da sua ajuda. Às vezes eu chego para ele e disse: eu já estou até com vergonha de vir lhe pedir. E ele me responde com muita franqueza: Marcelo, não tenha vergonha. Você não está pedindo nada para você está pedindo para o povo. Então isso aqui enobrece o seu pedido. E eu confesso a vocês que nós não estaríamos fazendo o que nós estamos fazendo pela saúde de Coité, porque eu digo a Elmar, eu não quero emenda para nada mais a não ser para a saúde. Nós precisamos melhorar a saúde do nosso povo, e eu preciso de recursos, e Elmar não mede esforços, e você não sabe o que significa. Elmar direciona pelo menos 10 milhões de reais por ano para custear a nossa saúde, para pagar as contas da maternidade, para pagar as contas dos postos de saúde, para pagar os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem. Muito obrigado, Elmar. Às vezes as pessoas me perguntam: Marcelo, Elmar demora de aparecer aqui. E eu digo para as pessoas que me falam isso: Elmar precisa trabalhar para conseguir o que a gente precisa. Elmar não está presente fisicamente, mas está presente através das suas emendas que permitem que o povo de Coité tenha uma saúde de melhor qualidade. Então, gratidão, Elmar. Eu tenho absoluta certeza que as pessoas, o povo de Coité, aprendeu a te respeitar e saberá na hora certa retribuir essa grande ajuda que você nos dá. Eu não poderia deixar aqui de citar o nome dessa pessoa,
eu preciso citar o nome da minha mãe. Minha mãe, que sempre esteve presente conosco, que sempre foi o baluarte da família, que sempre foi a força. Meu pai sempre foi mais a emoção, minha mãe sempre foi mais a razão. Minha mãe foi quem sempre segurou as maiores dificuldades nos momentos mais difíceis, mantendo a família unida, do lado dela, mantendo os filhos juntos, unidos, e sempre dizendo: a família é a coisa mais importante da nossa vida. Então fica aqui, minha mãe, a minha gratidão, e eu tenho certeza que onde meu pai estiver, está nos vendo aqui nesse momento, honrando o nome dele, porque as pessoas que estão aqui nos ouvindo reconhecem e são gratos por tudo que meu pai fez. Quero agradecer a minha equipe de governo, quero agradecer aos meus vereadores, quero agradecer aos meus irmãos por estarem sempre do meu lado, a minha irmã querida Ná, meu irmão Zé, minha irmã Jaque, meu irmão Tom, que as pessoas, pela sua ausência nos últimos tempos, começaram a conjecturar: Marcelo, você está brigado com Tom? E eu dizia: não. E por que Tom não aparece? Porque Tom está num outro momento da vida dele. Tom dedicou a vida dele inteira, desde sempre, ao povo de Coité. Tomou um susto na vida e Deus lhe deu a oportunidade de viver novamente. E eu disse a ele: Tom, faça aquilo que o teu coração manda, aquilo que o teu coração pede, e vive a tua vida. Então Tom está afastado porque está cuidando da vida dele. Avô. E eu quero dizer a vocês isso, que em nenhuma circunstância, nós três aqui, nós temos um grupo com minhas irmãs. Vem cá, Ná. Vem cá, Jaca. Nós temos um grupo que a gente bota, você sabe como é que chama os grupos? O grupo tem 2 grupos. Um grupo com as mulheres, que se chama Irmãos, e um grupo dos 3 irmãos, que se chama Irmãos Coragem. As pessoas mais antigas vão lembrar que havia uma novela chamada Irmãos Coragem. Não é que eu sou tão velho assim não, viu? Me disseram que havia essa novela e eu resolvi colocar o nome do grupo Irmãos Coragem. Então eu quero dizer aqui que essa família aqui está unida, não existe briga, não existe nenhuma discussão. Esqueçam isso. O que vocês ouvem falar só são conjecturas que não representam a verdade. Então, quero dizer aqui que eu amo meus irmãos, minhas irmãs, e que estaremos sempre juntos, trabalhando pelo povo de Coité. Muito obrigado de coração a cada um de vocês. Muito obrigado a cada um de vocês. Vocês não têm ideia o quanto eu sou grato pelo carinho que eu recebo de cada um de vocês por onde eu ando, seja na zona rural, nas comunidades mais carentes, nos distritos, na sede. Isso é que me faz entender hoje aquilo que meu pai me disse no sonho significa para a minha vida. É muito gratificante a gente ver o fruto do nosso trabalho, procurando ajudar as pessoas, melhorar a vida do povo de Coité, ser recebido o carinho que eu recebo de vocês. Não tem nada que pague esse carinho que eu recebo de vocês. E por isso eu quero aqui reafirmar o meu compromisso com vocês. Eu tenho mais 3 anos de governo. Vocês podem ter absoluta certeza que serão 3 anos de governo com muita força, com muita determinação,
com muita responsabilidade, mas sobretudo com compromisso com as pessoas mais carentes, para que a gente possa melhorar a vida das pessoas mais pobres e mais humildes do nosso município. Eu quero aqui pedir a Deus junto com vocês. Nós estamos já construindo a primeira etapa do Hospital Hamilton Rios, que já está, diga-se de passagem, bem avançado. E esse hospital está sendo construído, mais uma vez eu preciso registrar isso, porque gratidão tem que ser reconhecida. Graças a uma emenda que nós conseguimos do deputado Elmar Nascimento, exclusivamente para o hospital no valor de 10 milhões de reais. E eu registro isso porque é importante que o povo de Coité saiba que nós estamos construindo o hospital graças à ajuda desse grande deputado. Eu espero em Deus que até junho do próximo ano possamos concluir a primeira etapa do Hospital Hamilton Rios, que será o atendimento de urgência e emergência. A segunda etapa será a construção da maternidade, e nós vamos transferir a maternidade de onde ela funciona hoje para o hospital. E a terceira etapa será a construção do centro cirúrgico de média e alta complexidade. Mas para isso eu preciso de recursos. E para não perder o hábito, e já que eu peço para o povo de Coité e não para mim, eu quero pedir aqui ao meu deputado retado, que ele consegue, que eu sei que ele consegue, recursos, Elmar, para que a partir do segundo semestre do próximo ano tenhamos recursos para construir a segunda etapa e a terceira etapa do Hospital Hamilton Rios. E dessa forma, eu quero pedir a Deus que a gente consiga, até dezembro de 2028, honrar o compromisso que eu assumi com vocês na minha campanha de 2020, de entregar um hospital de média e alta complexidade para o povo da minha terra, um povo que eu aprendi a amar e a respeitar e que mora no meu coração. Um beijo no coração de cada um de vocês, e eu acho que está na hora da gente finalmente inaugurar a estátua, que é, como é o nome que você fala, de encerramento da placa de inauguração. Me faltou esse nome aqui, da estátua e da placa de inauguração. Então, mais uma vez a vocês, muito obrigado. Vamos agora nos dirigir à estátua e depois ao encerramento da placa. Um forte abraço no coração e gratidão a cada um de vocês. Gente, esse é um momento muito especial, então a gente conta com a colaboração de vocês. Nós temos uma área liberada ali, do lado esquerdo da estátua, prefeita. Está o cordão para puxar. E lá na frente, não pisem na grama, por favor, minha gente. Vamos manter a nossa praça linda. Do lado esquerdo da estátua tem o cordão.